Então, gente, a gente tem aqui também livro de Demolidor de Coração, Papagaio, poesia fabulosa. E quando o coração fala, é melhor o próprio coração falar. Jussara, a escritora de Paraisópolis, que está aqui conosco, quer falar um pouco para nós, Jussara, aqui do seu trabalho? O mundo da grande formiga. Com vocês, a Jussara, a escritora de Paraisópolis. Vai lá, Jussara. Boa noite para todo mundo, né? Boa noite. E o mundo da grande formiga, a história é sobre uma menina de 9 anos, 8, 9 anos, que ela morava com a tia na casa da colina e ela gostava muito de hortaliças, né, de cuidar das hortas, e ela encontrou uma formiga destruindo as hortas. E o que o ser humano adulto faz quando encontra insetos, pragas? A gente extermina. E a Luana, ela pensava na valorização da vida. E a formiga, mesmo sendo um bicho tão pequeno, na concepção da Luana, a formiga era grande, mas grande mesmo, era maior do que ela realmente é. E ela não estava destruindo a horta por ser um bicho malvado que merecia morrer, que merecia a morte por destruir uma horta. E ela resolveu salvar a formiga, criando o mundo da grande formiga, que é do outro lado do rio. E lá tinha bastante folhas, e a formiga podia comer quantas folhas quisesse, que não ia prejudicar a sua horta. E lá também ela tinha a amizade com os pássaros vermelhos, os pássaros azuis, a tartaruga tita, os irmãos marreco e pavão. E ela abraçava todos e dizia: te amo, te adoro, que fofo. E a formiga Luísa, ela não era muito associável, então ela não era muito de abraço, de beijo, porque ela dava uns beliscões parecidos com a tia Luísa. E por ela ser vermelha, igual o cabelo da tia Luísa, ela resolveu colocar a formiga de Luísa. E essa história foi baseada nos desenhos que os meus sobrinhos faziam, que eu sou contadora de histórias, e sempre tenho um material infantil em casa, livros infantis, lápis, cadernos, papéis em geral para desenhar. E os meus sobrinhos, eles gostam muito de desenhar como todas as crianças. Tia me dá uma folha, tia me dá um lápis. Aí uma vez tinha 3 sobrinhos na casa do meu irmão, que eu estava agora com meu irmão na ocasião, e eu me fiz um desafio secreto. O desenho de hoje eu vou montar uma história. E aí o meu sobrinho, ele faz origami, ele fez o tissuru com um papel azul. A minha sobrinha gostou e desenhou o tissuru, que ela não sabia fazer a dropadura de papel, então ela desenhou no papel e pintou de azul e colocou junto com um passarinho, colocou um lacinho e falou: essa aqui é a namorada do passarinho. O meu sobrinho fez o tigre, ela copiou e fez a tigresa, ela fez a formiga, o meu sobrinho fez outros desenhos, e aí juntou tudo e se tornou o mundo da grande formiga, que é uma história para colorir, né? Porque eu fui na Bienal do Livro de 2010 e eu tinha encontrado um livro enorme, infantil, para colorir. Aí eu levei para minha sobrinha, era um livro mais ou menos de 1 metro de tamanho. E eu gostei tanto da ideia que eu fui procurar livros para colorir, porque eu tenho um monte de sobrinho, né? Sou tia-avó. E não achei nas editoras que eu procurei. E eles falaram assim: não, realmente tem pessoas procurando livros infantis para colorir, mas não tem. E aí eu resolvi fazer infantil por conta disso, né? Já que não tem, eu faço. E também como contadora de história, eu percebi que as crianças gostam mais de desenhar do que eu pensava. E eu queria associar o prazer que as crianças têm de pintar à leitura para desenvolver a coordenação motora e o hábito saudável de ler, porque criança gosta de história, né? Gosta de ler. E aí, recentemente, né, eu lancei também o Papagaio, que é uma poesia e uma fábula. O Papagaio é uma história na visão de uma pipa. Então, a pipa, ela gosta de ser admirada, de flutuar no céu. Então, quem conta a história é a Papagaio, porque tem
a pipa de carregar água e a pipa de soltar. Tem o papagaio animal falante e tem o papagaio que as pessoas em alguma região conhecem a pipa como papagaio. E essa aqui é redundante, né? Porque pipa, papagaio são sinônimos, mas o papagaio é o nome da pipa, porque tem a pipa mequetrefe, tem a pipa sassariqueira, tem a pipa séria. E ela fala dessas amigas dela que gostam do céu. E quando eu fui fazer, eu não consegui usar o computador para fazer, porque o meu computador parou de funcionar e eu fiz à mão. Então é um recortes e colagem, né? Tem escrita manual também, desenhos manuais. E são recortes e colagens, colagem de textos, e eu fiz, então é um fanzine. E também eu sou escritora de poesias românticas e eu publiquei Demônio dos Dois Corações. Esse livro foi publicado a primeira versão em 2011, já está na 7ª edição. Então aqui tem uma participação aqui do Germano Gonçalves, que é o escritor do Sarau Urbanista Concreto, e ele fez uma resenha do livro, né? Eu gostei muito, e aí eu coloquei no livro. E esse aqui é o Quando o Coração Fala, que também são cartas de amor, não são três estilos, que Quando o Coração Fala, são 3 estilos de poesias, porque tem poesias fictícias, né, que são mini-contos, e são pessoas que me encomendaram poesias, falam assim, nossa, escreve uma poesia pra mim e tal, aí eu escrevi. Então tem as poesias de curtas, poesias longas, poesias com rimas e poesias sem rimas. Eu vou falar o título, né? Quando o coração fala, o mundo inteiro se cala. Ninguém pode proibir e nem obrigar a outra pessoa a amar. O subconsciente comanda o corpo quando o coração sente, e nada neutraliza as emoções que tomam posse na mente. E eu sou romancista. Eu escrevo livros sobre amor, mas também comédia, aventuras e terror. Eu utilizo diversos sentimentos, sendo um para cada momento, porque a vida não é só flor. Eu sou romancista, eu escrevo e sinto a emoção. Eu deixo fluir a voz do coração. Escrevendo, sou como um atleta. E às vezes em prosa, eu sou poeta e inspirado com poema